E agora nós vamos estudar o método da insolação, que é um método bem mais preciso do que esse método da máxima corrente. Pessoal, o método da insolação é um método mais preciso, como eu falei, do que o método anterior. Esse método, pessoal, ele utiliza os dados de inclinação do módulo, como eu já tinha falado, a inclinação azimutal do local, ok? Para definir o nível de radiação mensal para estes parâmetros, certo? Então, é importantíssimo quem vai começar com os projetos de energia solar fotovoltaica ter esses dados, a inclinação do módulo do local e a inclinação azimutal daquele local também, certo? Que isso vai ser muito importante no dimensionamento, tá? Então, pessoal, esse método leva em consideração os parâmetros do módulo fotovoltaico também. Que parâmetros são esses? A eficiência dele, que a gente encontra no datasheet do painel. A gente viu ontem, foi o Gabriel que me falou, que ficou meio ruim de enxergar. Eu até concordo, porque eu também não estava nem enxergando direito, me desculpa, pessoal. Mas no datasheet tem essa informação da eficiência do painel, certo? Então, por isso é que é importante sempre ter em mãos o manual do inversor e os datasheets dos equipamentos, certo? Principalmente do painel, para que a gente tenha esse dado aqui de eficiência, porque ele vai ser uma variável para estimar a geração do meu sistema pelo método da insolação, certo? Ok? E outro parâmetro a ser visto no datasheet do painel é a área de captação disponível, ou que a gente chama de área efetiva, certo, pessoal? A área efetiva seria basicamente a área das células fotovoltaicas, certo? Porque a gente tem o painel constituído de quê? Das células fotovoltaicas, né, responsáveis pela captação. Eu tenho o vidro sobre as células fotovoltaicas e eu tenho as bordas metálicas, né? E aquelas bordas metálicas, elas não participam da captação, obviamente, porque ele não é feito de material semicondutor, ok? Então, a minha área efetiva seria somente a área no qual as células fotovoltaicas elas estão presentes no painel. Isso também pode ser analisado pelo datasheet do próprio painel. A gente vai ver como fazer isso, tá? Pessoal, uma referência de programa, de software muito simples, que eu vou explicar aqui para vocês como se utiliza, certo? Eu vou dar primeiro as diretrizes, depois eu vou mostrar como que ele funciona. Eu baixei aqui o programa no meu computador. Depois que acabar a apresentação, eu mostro para vocês como funciona o Radiasol, como a gente pode determinar os dados. Também, só adiantando aqui um pouquinho também, eu vou tentar mostrar para vocês um dos projetos que eu fiz, para vocês terem uma ideia, como que eu fazia esses gráficos. São coisas bem simples, mas que se vocês tiverem uma noção, vocês vão já começar a entender, já começar a ter a noção de como que se projeta o sistema fotovoltaico. Ok? Mas nos meus projetos, e para quem está começando, pessoal, utiliza-se basicamente o Radiasol 2, que é um software meteorológico que ele determina a radiação solar média por mês, certo? Do ano, em quilowatt-hora por metro quadrado por dia, certo? Isso daqui é muito importante no método da insolação. É uma variável que vai entrar no cálculo do método da insolação. E essa variável, ela é encontrada nesse softwarezinho aí, que é o Radiasol 2. Ah, onde é que eu posso encontrar esse software do Radiasol 2? Coloca lá no Google Radiasol 2, eu acho que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Foi desenvolvido por essa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ok? E é um softwarezinho muito simples, muito intuitivo, que ajuda bastante no dimensionamento do sistema fotovoltaico, ok? Beleza? Eu vou explicar como é que ele funciona. Então, pessoal, o Radiasol 2 ele é um software gratuito, certo? Que apresenta dados de radiação solar médio diário a cada mês a partir da localização, certo? Azimuth e também da inclinação do painel, certo? Então, ele utiliza esses três parâmetros: a localização, o azimuth do local e também a inclinação do painel.
Então, pessoal, desta forma, pode-se realizar o dimensionamento do gerador fotovoltaico de modo, certo? Previamente já configuradas no mapa, certo? Ele mostra o mapa do Brasil todo e mostra também estado por estado. Aí você clica no pontinho vermelho que eu vou mostrar, em um determinado estado no qual você vai fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico, ele vai aparecer também opções de algumas cidades, certo? Se eu não me engano, a cidade de Mossoró ele já é incluída no Radiasol previamente, ok? Cidades não configuradas, pessoal, previamente, porque ele dá somente algumas cidades polo, geralmente. Mas eu posso configurar outras cidades? Sim, pode sim configurar. É um pouco complicado no software? Mas não é impossível, certo? Ok? Isso é feito de forma manual, certo, pessoal? Desde que eu saiba a latitude do local e também a longitude também desse local, no espaço geográfico. No caso do mapa do Brasil, né? Que ele utiliza como referência ao mapa do Brasil. Ok? Eu vou explicar como que a gente pode fazer isso também. Então, essa aqui é basicamente a interface gráfica do Radiasol. Como eu expliquei, ele tem esse comportamento aqui, no caso, não comportamento, essa figurinha do Brasil, certo, pessoal? E eu tenho aqui, ó, pontinhos representando cada um dos estados. Então, quando eu clico aqui num pontinho desse, por exemplo, aqui é o pontinho do Rio Grande do Norte, ele vai abrir um outro mapa, que é o mapa do Rio Grande do Norte, e aí eu vou ter algumas cidades já pré-definidas lá no mapa do Rio Grande do Norte. Aqui eu tenho o desvio azimutal, certo? Ou ângulo de azimuth com relação ao local. E aqui ele me dá também a inclinação do módulo. Aí aqui, pessoal, por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente for determinar a irradiação, eu tenho que entrar com esses dados aqui, ó. O desvio azimutal, o ângulo azimutal do local, e também o ângulo de inclinação do meu painel, certo? Bem como saber qual local aqui no nosso país que a gente deseja saber a irradiação daquele local, certo? Eu vou mostrar passo a passo como é que a gente utiliza o Radiasol. Então, pessoal, eu tenho aqui, ó, quando eu clico no mapinha do Rio Grande do Norte, no caso, no estado do Rio Grande do Norte, ele vai aparecer o mapinha do Rio Grande do Norte. Esses pontos aqui em amarelo são pontos já pré-definidos pelo próprio programa, certo? Então, dá para ver que nem todo estado ele é definido, certo? Pré-definido. Então, algumas cidades já são configuradas. Então, se eu quiser configurar também uma outra cidade, basta eu saber mais ou menos a longitude e a latitude, e no próprio mapinha a gente pode configurar, certo? Eu vou mostrar quando eu tiver mostrando a vocês como utilizar o Radiasol. Eu vou abrir o programa e vocês vão entender, certo? Aí eu tenho que clicar aqui, por exemplo, se for em Mossoró geralmente eu já estou acostumado, Mossoró é esse pontinho aqui, certo? Eu vou clicar em Mossoró, ele vai me dar os dados de radiação, certo? Desse local. Eu vou entrar com o meu valor aqui do meu ângulo azimutal e também entrar com a inclinação do meu painel, certo? Quando eu não tenho a cidade previamente definida no mapinha aqui do Rio Grande do Norte, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, que eu marquei aqui de vermelho, ó, a entrada manual de alguma cidade que eu queira. Eu tenho os dados de Mossoró, mas eu não tenho os dados, por exemplo, de Pau dos Ferros. Eu vou no Google, olho mais ou menos onde a longitude e a latitude da cidade de Pau dos Ferros, eu venho aqui no mapa, procuro a longitude ou a latitude mais próxima ou exata da cidade de Pau dos Ferros. E aí eu vou configurar manualmente aqui, ó, nessa aba aqui. Quando eu clico aqui, onde tem entrada manual de dados, vai me aparecer isso aqui, ó. Certo? Aí aqui eu coloco o nome do meu local, por exemplo, Pau dos Ferros, certo? Se eu não tiver no meu mapa, eu digito aqui, Pau dos Ferros, e coloco, mando incluir, ok? Eu mando incluir o local no programa. E aí, automaticamente, ele já vai me dar
os dados de radiação daquele local, certo? Mesmo que ele não esteja pré-definido no programa. Aí eu fiz uma inclusão de uma cidade no programa, ok? Vou mostrar quando eu estiver abrindo o Radiasol depois. Então, pessoal, para o dimensionamento, será utilizada a radiação classificada como inclinada, certo? Porque ele me dá a radiação direta, a radiação inclinada e outras radiações também. Eu acho que é a radiação difusa. A radiação inclinada, ela vai ser interessante utilizar, por quê? Porque a gente tem que levar em consideração a inclinação do painel. Então, aquela radiação inclinada é a radiação que os raios solares efetivamente são captados pelo meu painel naquela angulação que eu defini no meu projeto, certo? Então, eu tenho aqui uma mudança de angulação, ó. Eu tenho o ângulo azimutal primeiro aqui, que eu vou configurar de acordo com o meu local, e aqui eu vou configurar também a minha inclinação, certo? Após definir isso, pessoal, eu vou clicar aqui, ó, no botãozinho verde em confirmar, porque aí, quando você já escolheu qual é a cidade, já definiu o ângulo de azimuth, já definiu o ângulo de inclinação do módulo, você confirma que os dados estão corretos e ele vai aparecer os dados de radiação, tá? Aí, quando eu clico em confirmar, pessoal, ele aparece isso aqui, ó. Aparece essa janelinha aqui com vários gráficos mostrados em relação às radiações, difusa, inclinada ou direta, certo? Só que o que interessa para a gente são os dados em números. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho que eu tenho, gráfico de barras, certo? Ok? E quando eu clico aqui, gráfico de barras, ó, ele vai mostrar todas as radiações daquele local em determinadas situações. Ó, radiação global horizontal, radiação inclinada aqui em marrom, que é o que interessa para a gente, componente direta e componente difusa. Esse aqui não interessa tanto para a gente, ok? Mas aqui é somente uma tabulação dos dados, certo? Em gráficos de barras. O que importa para a gente são os dados numéricos. Aí eu vou aqui, ó, clico em tabela de dados, certo? Clico em tabela de dados aqui no programinha do Radiasol 2. Quando eu clico aí em tabela de dados, vai aparecer o seguinte, ó. Então, clicando em tabela de dados, ó, ele vai aparecer aquelas, no caso, aquelas colunas agora em números e a radiação a cada mês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o mês 12. Ok, pessoal? O que interessa para a gente é essa radiação inclinada aqui. Ok? Porque, como eu falei, é a radiação que efetivamente o painel fotovoltaico ele vai conseguir captar naquela inclinação que eu defini no programa. Certo? Então, essa radiação é a radiação que a gente vai utilizar no projeto. Ok? E a análise da geração do meu sistema fotovoltaico ou do tamanho do meu gerador fotovoltaico, ele será analisado mês a mês. Ok, pessoal? Galera, tá dando para entender como está funcionando o Radiasol? Eu vou mostrar bem direitinho, quando eu acabar a explicação, eu vou mostrar como é que ele funciona. Vou abrir aqui depois. Mas tá dando para entender com as figuras? Tá sim. Ok, então, vou continuar. Então, só continuando aqui. A gente tendo em mãos esses dados de radiação inclinada, aí a gente vai começar a determinar o tamanho do nosso gerador, certo? Então, pessoal, obtendo os dados de radiação, o projetista deve escolher o painel fotovoltaico a ser utilizado no projeto, certo? Assim como o método da máxima corrente, a gente deve também determinar qual a potência do painel que a gente vai utilizar no projeto. Se é de 300 watt pico, se é de 350, se é de 400, isso vai depender de como que o projetista vê a situação do projeto que ele está desenvolvendo, certo? Qual que vai ser mais interessante. Alguns painéis de potências maiores têm uma área efetiva maior, certo? Por ter mais células,
e aí eu posso captar mais energia, ok? Beleza? Então, o projetista deve ter essas características do painel em mente, certo? E também escolher o painel que ele acha mais adequado, tá? Então, nas especificações técnicas, pessoal, são apresentadas as dimensões do painel, certo? E também a sua eficiência. No caso, quando eu falo em especificações técnicas, eu falo no datasheet do painel, tá? Então, pessoal, deve-se ter estes parâmetros para definir a geração diária, certo? E mensal do sistema por meio da eficiência e da área efetiva do painel, certo? Então, essa eficiência e a área efetiva, elas são determinadas no datasheet do painel ou do módulo fotovoltaico. Só exemplificando o que é a área efetiva, como eu falei antes, a área efetiva é a área no qual as células fotovoltaicas elas são presentes. Então, é aquela área que efetivamente o meu módulo fotovoltaico vai conseguir captar a radiação solar. E aí ele vai conseguir fazer a conversão da energia solar em energia elétrica, certo? Então, pessoal, eu trouxe aqui, de novo, as características daquele painel da aula passada, certo? O painel da Canadian Solar, certo? Aqui, nessa figura, ele apresenta basicamente as dimensões do painel, certo? Ok, pessoal? Do meu painel fotovoltaico, ó, seria essa parte aqui que eu circulei de vermelho, nesse retângulo vermelho. Seria basicamente o quê? A área total do painel retirando as bordas, certo? Porque essas bordas aqui são bordas de alumínio. E essas bordas de alumínio não têm, obviamente, a capacidade de geração de energia, ok? Então, a área efetiva aqui do meu painel seria esse retângulo vermelho, que seria a área estimada com que as células fotovoltaicas elas foram instaladas no painel, certo? A gente chama isso de área efetiva de captação, ok? Então, como eu falei e como eu estou mostrando aí na figura, essa área efetiva a gente pode estimar diretamente analisando o datasheet do painel, certo? E aqui, pessoal, são as condições, no caso, os dados elétricos do meu painel que a gente viu ontem, certo? Aí eu tenho aqui a potência nominal, a tensão de máxima potência, a corrente de máxima potência, mas o que importa para a gente aqui, ó, seria essa eficiência aqui, ou o que ele fala aqui, é module efficiency, certo? Quem for melhor no inglês aí, melhor do que eu, me corrija se eu estiver errado, certo? Mas essa informação aqui, pessoal, é a eficiência do painel fotovoltaico, certo? Nas condições STC, ok? São condições de 1000 watts por metro quadrado, beleza. São condições ideais em termos de testes. Mas se eu dimensionar o meu sistema com essa eficiência aqui, eu vou basicamente tentar garantir que aquele meu sistema gere o que eu estou esperando, certo? Ele vai chegar basicamente a 16,72% até 17,23%. Não, geralmente essa eficiência é um pouco menor do que essa eficiência aí nas condições STC, certo? Mas como referência para o cálculo, a gente utiliza essa informação que está no próprio datasheet do painel, que é a eficiência dele, certo? Ok? Aí aqui, pessoal, uma peculiaridade dos painéis é que quanto maior a potência, ó, eu vou aumentando aqui a potência, maior é a eficiência. Esse daqui é um modelo de um painel mais antigo, chegava a 17,2. Hoje já tem painéis com 400 ou 450 watt pico que chegam a eficiência de 19, 20%, certo? Isso aqui eu trouxe só para a gente ilustrar o método da insolação e saber onde determinar a eficiência do meu módulo, do meu painel, certo? No próprio datasheet, ok? Então, galera, tendo as informações da radiação pelo radiassol e tendo as informações da área efetiva e também da eficiência do meu módulo, é possível ter uma estimativa de geração mensal do meu sistema, certo?
Aí, pessoal, a geração mensal é baseada nisso aqui, nesse cálculozinho, ó, ok? Então, a geração do meu sistema fotovoltaico em kWh por mês, ela é igual ao quê? Ao produto, ó, da área efetiva, que a gente determinou no slide anterior pelo datasheet do painel, a eficiência do módulo, que também a gente determina lá no datasheet do painel, que a gente viu agora. Esse H total é o quê? Esse H total é a radiação solar em kWh por metro quadrado, não por mês, certo, pessoal? É metro quadrado, tá? Metro quadrado por dia, certo? Que a gente determinou lá no radiassol, certo? Pelos ângulos de inclinação de azimuth e também pelo local que a gente definiu lá no mapinho do radiassol, certo? Ok? Devido a essa característica do radiassol, a informação da radiação mês a mês, esse cálculo aqui de geração, pessoal, ele é feito mês a mês também, certo? Esse N aqui seria o número de módulos do meu sistema, certo? Ok? Eu vou usar quantos módulos? 10 módulos, 20 módulos, 30 módulos. Isso vai depender do quê? Vai depender do meu consumo que eu estimei lá com o meu cliente, certo? Ok? Beleza? Então, por exemplo, o cliente tem um consumo de 300 kWh por mês, certo? Em média, tá bom? É só para a gente ter uma referência, ok? 300 kWh por mês, ok? Então, quando eu fizer esse produto aqui, ó, esse dado aqui, ele será uma informação que o projetista ele vai ficar lá tentando se aproximar a esse consumo, certo? De modo que a geração ele seja igual ou um pouco maior com relação ao consumo do cliente, certo? Ok? Vamos dizer que para esse cliente eu preciso de 8 painéis fotovoltaicos para chegar a 300 kWh por mês, certo? E aí, se 8 painéis não for suficiente, o que é que eu posso fazer? Eu vou aumentando, eu coloco 9, coloco 10, aí eu vou vendo se a minha geração estimada no mês, ele supera ou chega muito próximo do consumo do cliente, ok? Essa variável R é o rendimento do sistema, assim como a taxa de desempenho para o método da máxima corrente, certo? Geralmente a gente também utiliza 80% como referência, ou 0,8, tá? E por fim, o número de dias do mês, certo? Porque a minha relação aqui de geração é em kWh por mês, certo? Então, se eu tenho o mês de janeiro, eu vou ter 31 dias. Se eu tenho o mês de fevereiro, eu tenho 28 dias, e assim sucessivamente, certo? E aí, pessoal, eu vou fazer novamente aquele gráfico de barras, fazendo o comparativo entre o consumo e a geração mês a mês, certo? E aí eu posso mostrar para o meu cliente que ele vai sempre, todos os meses, ter uma economia na sua conta de energia, certo? Ok? E aí, pessoal, se a gente fizer uma comparação com o método anterior, pela equação do método anterior, eu tenho uma melhor precisão aqui no método da insolação, justamente por essas informações aqui, principalmente ó, essas três, a área do módulo, a área efetiva, a eficiência do módulo e a radiação por quilowatt por metro quadrado por dia, certo? Que a gente determinou do radiassol, certo? Então, é um método mais preciso do que o método anterior, do método da máxima corrente, certo? Então, pessoal, este cálculo, como eu expliquei para vocês, eu fiz esse comparativo entre os métodos. Então, eu fiz o mesmo cálculo, ok? Utilizando o método da insolação, certo? Lá no meu artigo, lá na época que eu fazia graduação. Pessoal, esse cálculo ele deve ser feito mês a mês, durante o ano inteiro, para fazer o comparativo com o consumo. O projetista, pessoal, pode ir ajustando o número de módulos, de modo a compatibilizar a geração com relação ao consumo, certo? De modo que aquela geração, ela se aproxime ou supere o consumo do local.
Então, quando compatível, pessoal, a geração e o consumo, o projetista deve estimar a geração de créditos do consumidor, certo? Como eu falei, os créditos eles podem ser utilizados nos meses posteriores para abatimento de energia quando eu não tenho uma geração suficiente, por exemplo. Ou eu posso utilizar esses créditos para ser utilizados em outra unidade consumidora, certo? Com o mesmo nome do titular, só que naquela outra localidade eu não tenho um sistema fotovoltaico e eu posso utilizar esses créditos para abater em outra conta de energia, ok? Pessoal, os créditos de energia são regidos pelas resoluções da ANEEL 482 e a 687 de 2015, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhadinha de como isso procede, um pouco mais aprofundado, só dá uma lida nessas resoluções. Galera, como eu falei, os créditos, eles dependerão do tipo de consumidor, se ele é monômio ou binômio, ok? Mas, de uma forma geral, galera, a estimativa de créditos é a diferença relativa, no caso, a subtração com relação ao consumo ativo do local e a geração do meu sistema fotovoltaico, certo? Então, os créditos de energia, pessoal, é a subtração do consumo daquela unidade consumidora naquele mês, menos a geração daquele mês, certo? Quando esse valor aqui dá positivo, eu não tenho créditos, ou seja, o consumo ainda é maior do que a geração. Quando esse valor aqui é negativo, obviamente, a geração ela foi maior do que o consumo e aí eu vou ter créditos de energia a serem utilizados, certo? Ok? E esses créditos, pessoal, de acordo com a norma, a 687 de 2015, elas são válidas durante 60 meses, ou seja, 5 anos. Então, se eu tenho em um determinado mês, eu tive um consumo de 400 kWh em meus sistemas. Então, tenho aí um crédito de 100 kWh. Esse 100 kWh eu posso utilizar esse crédito durante, no caso, num prazo máximo de 5 anos, certo? Em uma outra unidade consumidora ou para abater a conta de energia em um determinado mês. Esses créditos, se os créditos forem acumulados mês a mês, eles efetivamente serão acumulados? Sim, serão acumulados, mas eles vão seguir esse prazo. Se os créditos ficarem a serem disponíveis durante 5 anos e não forem utilizados, aí eu vou ter uma outra rodada de créditos, ok? De créditos de energia, tá bom? Então, pessoal, se esse valor for negativo, como eu expliquei, significa que a geração é maior do que o consumo e o cliente ele vai obter créditos para serem utilizados nos meses seguintes ou em outras unidades consumidoras, ok? Aí tem uma questão que é o seguinte, isso daqui, isso é literal para quando eu tenho um cliente de baixa tensão. O consumo dele menos a geração vai obter os créditos. Mas quando eu tenho um cliente de alta ou média tensão, como é calculado os créditos? A subtração é a mesma, certo? Mas a geração aqui, ela é diferente, o cálculo é diferente, certo? Enquanto o cliente da baixa tensão, toda a geração que é gerada no sistema fotovoltaico dele é revertido para o abatimento do consumo, aqui, para o cliente da alta tensão, ele vai necessitar de um fator, que é um fator de correção com relação à geração. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o consumidor da alta tensão, ele tem o horário de ponta e o horário fora da ponta. Geralmente faz o quê? O horário de ponta é o horário durante o dia, né? Entre as 8h30, no caso, uma parte da noite durante o dia, dentre as 8h30 da noite e às 5h30 da tarde, certo? E o horário na ponta vai ser de 5h30 até as 8h30, certo? Então, qual é a normalização? O que é que a normalização preconiza com relação aos clientes de alta tensão e média tensão? Que esse fator de correção, ela é o quê? Uma relação entre a tarifa
no caso, da ponta, certo? Sobre, no caso, fora da ponta, desculpa. Opa, desculpa aqui, pessoal, deixa eu apagar. Vai ser a tarifa fora da ponta, certo? Então, o fator de correção vai ser a tarifa fora da ponta, tá? Que é o horário onde o meu sistema fotovoltaico ele vai gerar energia, dividido pela tarifa na ponta. Ok? Tarifa na ponta, tá bom? Isso daí vai me dar um fator de correção, e essa geração aqui vai ser o quê? Vai ser a geração do meu gerador fotovoltaico durante o horário de fora da ponta, vezes esse fator de correção, certo? E aí, quando eu tiver esse valor aqui, da geração vezes esse fator de correção, eu subtraio com o consumo ativo do meu consumidor de alta ou média tensão. Então, essa é a diferença com relação aos créditos, o cálculo dos créditos, da unidade consumidora de baixa tensão e da alta e média tensão, certo? Pessoal, vocês estão entendendo aí esse monte de coisa? Podem ir falando. Que horas? Agora são 7h05. Ninguém respondeu, vou... Não dá para entender. Beleza. Então, vamos lá. Então, pessoal, como eu falei no slide passado, o exemplo anterior que eu fiz análise pelo método da máxima corrente, eu também fiz análise pelo método da insolação, para fazer o comparativo entre esses métodos, certo? Então, o meu sistema, para aquele histórico de consumo, pelo método da insolação, eu obtive um sistema de 5,61 kWp, certo? Lá no outro método, eu tinha um sistema de 6,12 kWp, um pouco maior, certo? Em vez de 24 módulos fotovoltaicos de 255, pelo método da insolação, eu tive a necessidade somente de 22, ou seja, 2 módulos a menos do que o método da máxima corrente. E a geração mensal, pessoal, vai estar no próximo slide também pelo gráfico de barras, certo? Aí aqui, pessoal, ó, eu tenho uma diferença com relação ao gráfico do método da máxima corrente, certo? Aqui pelo gráfico do método da insolação, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses com estimativa de geração de créditos, certo? Ok? E aqui eu tenho uma variação, ó, de geração diferente. Lá no gráfico pelo método da máxima corrente, eu tinha uma geração mais constante. Por quê? Porque lá ele utilizava somente um dado, que era o dado das horas de sol pleno. Aqui, como eu tenho um método mais preciso, que é o método da insolação, eu utilizo características de inclinação, características do local, eficiência do painel e também a área efetiva daquele painel que eu estou utilizando, eu vou ter uma variação maior de geração com relação ao método da máxima corrente. E esse método ele se torna mais preciso e mais confiável do que o método anterior. Então, eu aconselho quem está estudando para começar a fazer os projetos de energia solar, utilizar o método da insolação, porque ele é um método bem mais preciso, tá? Beleza?